because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu, particularmente, tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Queria ser como diretora. Desde o início eu tinha muito claro isso, que eu queria trabalhar como diretora. Teve uma época que eu queria trabalhar como atriz, isso quando eu estava fazendo a psicologia. Até cheguei a ganhar uma bolsa lá no IDEC para fazer trabalho de atriz. E aí eu conheci o Denoir de Oliveira, que é um cineasta, né? E o Denoir foi a única pessoa que me convidou, assim, para fazer uma parte como atriz, um trabalho que ele fez, né? E aí eu conheci ele, e eu lembro que eu estava saindo da escola de Cuba e ele falou para mim assim, foi uma coisa que ele falou que eu nunca esqueci, que ele falou: se você quiser fazer cinema, dirigir um filme, escreva um projeto que você acredite e entre nos editais. Eu falei, mas eu não tenho nenhuma preparação para isso. Você vai se preparando na medida que você vai fazendo. Porque se você achar que você tem que fazer uma escola, você nunca vai estar pronta. Quando eu ganhei o prêmio, o estímulo para fazer o primeiro curta, eu era a única pessoa do set que não era profissional, que estava fazendo pela primeira vez, entrando num set de filmagem e dirigindo. Olá, ouvintes! Hoje nós estamos aqui, eu, a Estefânia e a Camila. Por favor, se apresentem para quem estiver ouvindo a gente, para os nossos ouvintes poderem saber onde que eles conseguem encontrar o trabalho de vocês. Oi, pessoal, eu sou Camila, eu escrevo pro blog sobre cinema, pro site Verberenas e faço a curadoria do Cineclube delas. Eu sou a Estefânia Amaral, do Cinema e Cena e do Instagram Discos da Stay. E do meu blog também, que é meu nome, Estefânia Amaral WordPress. E eu sou a Isabel Wittmann e escrevo no Estante da Sala. Você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a filmografia da cineasta brasileira Eliane Caffé. Eliane nasceu em São Paulo em 1961, se graduou em Psicologia pela PUC de São Paulo em 1985 e cursou mestrado no Instituto de Estética e Teoria de las Artes da Universidade Autônoma de Madrid, na Espanha, concluindo em 92. Ela iniciou sua carreira de cineasta com os curtas O Nariz, Arabesco e Caligrama, premiados no Brasil e em festivais internacionais. Em 97, lançou seu primeiro longa, Kenoma. Em 2003, Narradores de Javé foi lançado e ganhou o prêmio de melhor filme do Festival Internacional de Cinema Independente de Bruxelas. Em 2010, seu filme O Sol do Meio-Dia recebeu o prêmio de melhor filme pela crítica na 33ª Mostra Internacional de São Paulo. E agora, em 2017, lançou seu longa Era o Hotel Cambridge, que ainda está em cartaz pelo Brasil. Seus filmes são marcados por personagens em busca de pertencimento e pela força do local como impulso narrativo. Sobre os objetos de seu cinema, Eliane afirma que antes eu tinha uma preocupação muito grande de me afirmar como artista e de buscar num filme a afirmação do que eu poderia fazer numa obra. Com a idade, isso foi mudando. O que orienta meu processo de criação hoje é achar a questão certa, a que melhor possa representar os conflitos humanos e perguntar pelo ser humano. Saber perguntar pelo ser humano de maneira certa é o que mais me preocupa hoje em dia. Sinto que conforme vou envelhecendo, vou entendendo melhor o mundo e a brutalidade de nossas relações. Eu separei especificamente essa fala da Eliane porque eu achei realmente incrível, né? A forma como ela tem uma visão sobre a obra dela em retrospecto
e como ela consegue analisar, né, esse processo criativo e como ela busca retratar essas relações humanas. E a gente percebe muito facilmente isso no cinema dela. A gente percebe a importância que tem os personagens secundários, que geralmente são moradores dos locais onde ela está filmando ou pessoas que estão envolvidas naquele contexto. Então o local de filmagem tem uma importância muito grande, né, as locações e a forma como a trama se constrói em torno dessas pessoas comuns. O que vocês acharam da filmografia dela, que vai ser debatida aqui hoje? Cara, gostei demais, assim, me surpreendi. Eu já imaginei que seria bom, mas foi muito excelente. Gostei muito, 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 muito. Assim, acho que o preferidão mesmo foi o Narradores de Javé, né? Kenoma também sensacional. E o Era o Hotel Cambridge. Os três são muito bons. E eu cheguei a assistir também o Sol do Meio-Dia, que não estava na pauta. Ele tá longe de ser um filme muito bom dela, então os três são realmente os melhores. E eu não consegui assistir aos curtas, né? Porque ela tem 2 curtas, eu não tive acesso a esses curtas. Fiquei curioso, queria fechar a filmografia toda da moça, mas não rolou ainda. E depois a gente fala mais específico. Então, eu fiquei bem surpresa assim, com o cinema da Eliane Café. Eu tinha visto só o Kenoma há muito tempo e não me lembrava de quase nada, e foi muito bom rever, assim, porque eu lembro que na época eu gostei muito e agora com a revisão eu gostei mais ainda. E comparando com os outros longas dela, eu acho que a Eliane Café ela tem uma filmografia que tem uma preocupação muito forte com o social, e isso é muito singular na obra dela, porque a gente percebe que os personagens principais, eles têm uma preocupação com uma resistência dentro de um lugar, né? Dentro de lugares que não são lugares muito visíveis, geralmente são espaços ou zonas que são invisíveis, né? Assim, tipo, no interior do Brasil, ou, por exemplo, no caso da minissérie que ela fez para a TV Cultura, né? O Louco dos Viadutos. Num viaduto, o personagem principal, ele tá ali num viaduto, ou mesmo na ocupação de um prédio ali no Era Hotel Cambridge, que é um espaço que não é visível no sentido mais amplo do termo, assim, no sentido... E, ao mesmo tempo, são personagens que ocupam esses espaços, mas esses espaços, de alguma forma, eles vão ser controlados por ações que têm a ver com projetos econômicos daquele lugar, ou seja... Por exemplo, a gente percebe que no Kenoma, né, tem o dono do moinho que ele quer, de alguma forma, inviabilizar aquele projeto daquele personagem que está ali resistindo e que quer fazer alguma coisa para aquele lugar, né? Narradores de Javé também é uma população que está ali no lugar que é no interior, né, da Bahia, e ao mesmo tempo parece ser um espaço que não é de interesse público, mas ao mesmo tempo aquela comunidade ali vai ser deslocada para se construir um projeto econômico que tem a ver com empresariado, tem a ver com questões estatais também, e no Cambridge isso fica visível com a desocupação, né, daquelas pessoas naquele espaço. É interessante a gente perceber não só o interesse dela por esses personagens que estão nessas situações, mas também o interesse dela por esses espaços. Tanto é que os principais longas da Eliane Café têm o nome do lugar nos títulos, né? Kenoma, Narradores de Javé, Era o Hotel Cambridge. Então, assim, ela dá um valor muito importante para esses espaços, e a forma como os filmes são feitos também dizem muito respeito a esses espaços e como ela constrói relações com os habitantes locais desses espaços, e tentando fazer uma relação também com os atores que ela chama para interagir com esses personagens que já estão lá, né? Essa é uma característica forte da direção da Eliane Café, né?
eu queria frisar assim, o interesse inicial da Eliane Cassar de ser atriz, né? Que foi uma coisa que ela abandonou isso. Ela tinha ganhado uma bolsa para ser atriz, para fazer um curso, né, de atuação na França, só que ela desistiu, né, e ela se encontrou com Benoît de Oliveira, que é um diretor importante do cinema brasileiro, e a partir disso ela teve interesse em fazer cinema logo depois que ela se formou como roteirista no curso de cinema de Cuba, né. Ela foi para Santo Antônio de los Baños e fez essa formação em Cuba de cinema. E a partir dali ela decidiu ser cineasta mesmo e abandonou essa vontade de querer ser atriz. Mas eu acho que essa vontade inicial se reflete muito na forma como ela dirige os atores, o que é muito, muito interessante. Realmente é muito interessante saber desse interesse dela de ter sido atriz, né, em determinado momento, e pensar em como isso deve influenciar o trabalho dela com os atores, né, porque, como eu mencionei na biografia e como você reforçou, Camila, os espaços, eles têm um papel muito importante nessa filmografia dela. Eles aparecem como definidores da trama, como personagens onde aquilo tudo se descortina, né? E a própria questão dos habitantes dos locais onde estão sendo filmados os filmes participarem das gravações, serem os figurantes, serem personagens secundários, isso dá uma dimensão de localidade mesmo pros filmes, e essa interação, no caso, os 3 filmes que nós vamos mencionar contam com o José Dumont, né, na atuação como um dos protagonistas nos 3 filmes, né, e a forma como ele interage com as pessoas, extraindo também as reações delas, e a gente percebe um certo improviso poético em determinados momentos, partindo dele, assim, e por outro lado, isso dentro de toda uma composição que é dirigida de uma maneira bastante cuidadosa por parte da Eliane, né, porque a gente percebe que os filmes, os 3, eles têm um cuidado com a direção de arte muito grande. O Kenoma, da Vera Hamburger, e depois os posteriores da irmã dela, a Carla Café, que é arquiteta, né, e aí começou a trabalhar como diretora de arte, e são trabalhos muito bem realizados. Então, assim, o resultado final, ele é intrincado com todos esses elementos, mas são elementos que são trabalhados de uma maneira muito bonita. Sim, eu acho que essa preocupação dela com o social e essa vontade de integrar pessoas ali das próprias regiões, né, onde ela filma, como isso ela tem... Porque ela poderia muito bem estar contando essas mesmas histórias usando só atores profissionais, né, mas ela tem esse interesse de propor esse diálogo entre atores profissionais e pessoas da própria região, justamente para dar um teor mais orgânico para os filmes e para as questões sociais que ela quer tratar, né? A Eliane, ela é filha de um professor de direito muito conhecido, né? O Alaor Café. Eu acho que essa formação social dela vem muito dessa formação dela com o pai, né? Que também é um cara bem conhecido. Sim, assim. E até mesmo eu tinha lido em uma entrevista com ela que ela mencionou a respeito do Era Hotel Cambridge, sobre o qual nós vamos conversar ainda, que a primeira questão que surgiu como base para esse filme foi a questão dos refugiados, e através dos refugiados ela chegou na problemática da moradia. E eu, assistindo o filme, eu achei que tinha sido o contrário, primeiro a moradia e depois os refugiados, e ela disse que ela não tinha contato anterior com a problemática da moradia, né? Mas eu fiquei pensando que interessante, porque o Narradores de Javé já trata das pessoas atingidas por barragens, que é outro movimento social que reivindica a moradia importante e que tem menos visibilidade, né? Então é tangencial, mas talvez isso nem tivesse sido intencional quando ela começou a fazer o filme, mas é algo que passa ali, né? Já o interesse dela pelo tema. O filme que é mais fora disso é O Sol do Meio Dia, né?
Mas diferente da Esteu, eu gosto do filme. Eu acho que é um filme bem diferente do que ela normalmente faz. Assim, é um filme mais sobre desejo, sobre arrependimentos. Mas eu acho que é um filme... Eu vou até falar um pouco mais dele assim, nas considerações finais. Assim, acho que é um filme que merece ser visto com uma atenção maior. Ouvinte, um aviso rápido para você. A seguir você vai ouvir uma entrevista que foi gravada em um local bastante barulhento, era um café. Esse áudio ele já foi editado e limpo pela Angélica. Se houver alguma dificuldade, algum problema, a gente já pede desculpas de antemão. E nesse áudio nós realizamos uma entrevista com a diretora Eliane Café e na sequência com a diretora de arte Carla Café. A minha primeira pergunta seria, a gente percebeu desde o seu primeiro filme, o Kenoma, passando pelo Narrador de Javé e o Sol do Meio-Dia, que a locação ela tem bastante importância na forma como a narrativa se desenrola e também o retrato dos moradores do local, né, que é feito de uma maneira às vezes quase etnográfica, né? Como que você percebeu que gostaria de trabalhar dessa forma e como aborda essa mistura do ficcional e do documental? Como que eu percebi que eu gostava? Como percebeu assim, essa vontade de trabalhar com o local como um personagem também dentro do filme, a partir da locação junto com os moradores? Então, eu acho assim que para qualquer dramaturgia, assim, o contexto é muito importante, né? O contexto onde você vai expor a tua narrativa. Eu acho que a partir do momento que você elege esse contexto, esse universo, eu acho que você já tá assim, construindo mais da metade. Por exemplo, o Narrador de Javé, por exemplo, ele foi filmado em Gabeleira. Seria totalmente diferente se eu filmasse ele em São Luís do Paraitinga, ou se eu filmasse ele numa cidade do interior de São Paulo. Então, a escolha do lugar já pressupõe o universo humano, figurino, as paisagens, a cenografia, todos os componentes que envolvem na construção do filme já vão sair desse universo. Sim. Você já imaginou se essa máquina começasse a funcionar e aí não parasse nunca mais, hein? Mas o incrível é que é sem precisar de combustível. Vento trabalhador, nada. Funciona sozinha, tirando dela a própria energia que ela precisa para se alimentar. Isto é o perpétuo mobile. O primeiro filme da Eliane Café que nós vamos abordar é o Kenoma, de 1997, que trata da história de Linneu, um homem que tenta construir uma máquina de movimento perpétuo em uma pequena cidade do sertão. O filme levou o Sol Dourado do Festival Internacional de Cinema Latino-Americano de Biarritz e melhor design de produção no Festival de Cinema de Brasília. Bom, um filme sobre a obsessão de um homem, né? Que assim, o próprio José Dumont, acho que é o ator preferido da Café, que é o Linneu. Ele tenta transformar, na sinopse que eu li, que define muito bem, ele tenta transformar um moinho abandonado numa máquina de movimento perpétuo, né? Acho que a Isabel até disse. E é muito massa essa obsessão, não é de hoje, assim, ela é histórica, essa utopia. E esse filme deixa muito claro isso, assim, como o personagem ele vive em função disso até, de certa forma. E os outros personagens também se chegam para ajudá-lo, né? Vivem aquilo com ele. E eu gosto muito do Henrique Dias nesse filme também, que é o Jonas. Que pra mim, assim, eu fico em dúvida quem que é o protagonista, porque o Jonas é mais focado na trama, né? A gente já começa o filme junto com ele, assim, na subjetiva, como se ele guiasse o nosso olhar. Né? Ele chega na cidade, assim, aí tem a bicicleta, então assim, eu entendo o Jonas como mais o condutor do que o Linneu. Assim, como se ele estivesse observando o processo do Linneu, né? Do homem ligado à máquina. E pra mim a trama não vai muito além disso, dessa questão ruim e tal, e tem um romance entre o Henrique Dias e a personagem da
da Mariana Lima, que inclusive é esposa dele na vida real. Que casal mais lindo, coisa maravilhosa, muita química, não é à toa, né? Acho que eles casaram em 97, o filme é de 98. Tem o Matheus Nastergalli também, tem um papel dele bacana. A trilha sonora do Octi, né? E eu gosto dos créditos do filme, assim, que formam aquele círculo, assim, aquela referência à montagem da máquina, né? Eu gosto muito do personagem do Linneu, né? Que é o José Dumont que faz, né? Que é esse ator que sempre é muito recorrente nos filmes da Eliane Café. Porque eu acho ele um personagem fascinante, porque ele, como a Esther mesmo falou, né? É um personagem, é um perpetuista, né? Que é um tipo de personagem que é recorrente na história, desses inventores, né, que desde a época do Renascimento, que inventavam coisas e acreditavam que aquilo pudesse transformar um lugar. E eu gosto desse idealismo que esse personagem tem, e me lembra muito, por exemplo, o Dom Quixote, né, porque tem essa vontade, essa relação com o moinho, um moinho de vento, né? E eu acho que é um personagem bem quixotesco, porque ele acaba levando golpes desse moinho, ele tem que transformar esse moinho em um moto perpétuo, né? Um moto perpétuo que ele acredita que, de certa forma, vai transformar aquela cidade para o melhor, né? Vai, de alguma forma, trazer um bem grande para aquela região, para aquele vilarejo. Da mesma forma que o Dom Quixote também levava golpes desse moinho que, de certa forma, era um sonho ali, né? Representava um sonho de mudar aquele lugar. E eu acho legal a gente pensar também esse tipo de personagem, né? Do perpetuista, porque quando a Eliane Café fez essa pesquisa lá no Vale do Jequitinhonha, porque o filme foi filmado lá, no exterior de Minas Gerais, ela fez uma pesquisa para saber se tinham personagens próximos a esse personagem que ela tinha pensado. E aí ela encontrou um personagem real que durante 8 anos tentou fazer um moto perpétuo. E as histórias que esse personagem contava, de certa forma, isso foi incorporado no roteiro do Kenoma. E acho interessante também o personagem do Henrique Dias, porque o Jonas, ele é esse personagem que é estrangeiro e que vai... essa figura do estrangeiro também é muito presente nos filmes da Eliane Café. Eles, de alguma forma, eles chegam no vilarejo e se defrontam com uma realidade que não tem nada a ver com a realidade que eles conhecem, e isso, de certa forma, desconstrói a visão de mundo que eles têm. E gosto muito dessa forma como a Eliane Café vê a paisagem rural, assim, como o espaço tem uma importância muito significativa nesse filme especialmente, assim, eu acho muito bom. É interessante isso que você mencionou, Camila. Eu estava lendo uma entrevista da Eliane e ela realmente menciona que ela encontrou esse senhor que tinha tentado por algum tempo construir também uma máquina de movimento perpétuo, né, e que ele trabalhou no filme e ajudou também na construção do que viria a ser a máquina utilizada no filme, e impressiona muito em termos de produção mesmo, essa máquina que é utilizada no filme, né? E assim, por uma ignorância minha, quando o personagem falava realmente dessa maneira quixotesca, apaixonada, idealista, sobre a possibilidade de construção dessa máquina e como aquilo poderia alterar a vida dos moradores locais, eu achava que era possível a construção dessa máquina. E aí eu me liguei que... Você acredita nesse sonho dele, né? Assim, é tão forte.
E é um argumento assim que tu pensa em termos de física mesmo, e parece que é viável, mas é óbvio, né? Precisa de energia, nem que seja uma energia, uma fonte hidráulica, se colocasse uma roda d'água, uma coisa assim, né? Mas à primeira vista aquilo faz tanto sentido que tu pensa que vai ter uma energia mecânica ali que vai manter aquilo funcionando, e como aquilo mudaria a vida da população, né? Eu fiquei assim decepcionada quando eu caí em mim e percebi que aquilo não era viável fisicamente, né? Até por uma ignorância minha, né? Mas é muito, muito legal, assim, a forma como mostra esse idealismo e como a gente se convence pela interpretação dele. E tem um momento no filme que é bem assim, que eu até pensei que no filme seria possível, sabe? Tipo, sim, não é possível na vida real, mas eles vão conseguir aqui pelo menos, e aí vai ser aquela coisa meio fantasiosa e tal, e você fica torcendo pelos personagens, né? Mas aí, infelizmente, volta à realidade. Tem um outro personagem que eu gosto de todos, né? Tem o Jonas Bloch também, né? Que é o Jerônimo, que é o pai da Deborah Bloch. Antagonista. Ele é bem trabalhado também, assim, né? E é uma simplicidade sofisticada que a diretora tem, assim, tipo, na filmagem dela é muito bonita a luz que ela usa, a luz natural, assim, a dia, né, a tarde e a noite azulada, muito, muito bonita. As engenharias do filme, assim, daquele maquinário todo são muito impressionantes, assim, deve ter tido projetos, assim, muito foda de fazer. E que mais? Tem umas luzes de vela, falando em iluminação também. E ele parece um filme mais novo do que assim, eu senti isso, assim, de produção brasileira mesmo, assim, porque ele é de 98. O Sol do Meio-Dia é de 2009. Pra mim, se eu não soubesse as datas, eu ia achar que era o contrário. Eu ia achar que o Sol do Meio-Dia era mais velho e esse é mais novo, porque ele é muito, assim... por essa estética dele minimalista, assim, fica bem atemporal, né? E uma produção maravilhosa. E eu sinto, assim, uma coisa na Eliane Café também, que a Camila muito bem falou dos lugares, né? Que são quase personagens também, tem muita importância o lugar que eles estão até no título. Mas os personagens estão sempre precisando ir embora dali, né? De alguma forma, saírem desse lugar que eles estão. Sempre tem algum motivo de sair dali, de ir embora. Isso é bem intrigante no cinema dela. Porque eu queria complementar isso que você está falando, assim, dessa vontade de ir embora, né, de partir e ter esses personagens estrangeiros que chegam nesse lugar, de alguma forma eles permanecem ali. Mas eu acho que tem um sentido muito forte de permanência também. Eu acho que falaram desse sonho do Linneu, né, que é um sonho utópico, que é uma utopia e que fracassa, né? Mas eu acho que ali o tempo todo ele está resistindo contra esse fracasso, né? E o personagem do Jonas Bloch, que é o dono do moinho, ele já quer resultados imediatos, né? Ele quer o progresso imediato daquela região, mas por uma questão mesmo de lucro próprio, né? Uma questão mais individualista, que ele quer transformar aquilo ali, sei lá, em algo que seja prosperável, que tenha um lucro mais imediato, né? E o personagem do Linneu, não, ele já pensa em algo maior. Eu gosto muito do moinho, da coisa visual do moinho, porque é um círculo, né? Tem a ver com a questão do tempo, é uma roda, né? Ela gira, tem a questão do movimento, as esferas são muito importantes. Sim. Para o filme, né? Eu acho que dá essa ideia de que as coisas precisam ter um tempo para elas acontecerem, que as questões não são tão imediatas assim. E eu acho legal quando o filme te possibilita acreditar nesse sonho do Linneu, mesmo que ele fracasse, né? Eu acho que tem essa coisa do fracasso, mas também tem um certo ideal que não morre, assim, sabe? Que é bonito de ver, assim. As próprias esferas do próprio moinho, né? Que são que trazem equilíbrio para aquele movimento todo que ele está tentando criar, né? Ele tenta usar as esferas justamente para equilibrar a movimentação do maquinário, né? E a Estê mencionou a produção desse maquinário e foram contratados artesãos locais para construir aquilo lá tudo. Então imagina o trabalho que movimentou a cidade, né, durante as gravações. E sobre
o local, sobre as partidas e chegadas, é como eu coloquei, né, na biografia, né, que na minha percepção os personagens, não só desse filme, mas dos outros também, eles estão em uma busca por um pertencimento, né, um espaço para chamar de seu, um local de vivência e de memória, né? E nesse aqui um pouco menos essa questão da vivência e da memória do que nos filmes seguintes que a gente vai mencionar, mas ainda assim existe essa busca pelo pertencimento. Só para dizer que dentro dessa ideia de pertencimento, isso é muito importante para a gente pensar um Brasil naquela época, no final dos anos 90, quando estava tendo o cinema da retomada, né? Se a gente pensar que o Kenoma, ele foi lançado em 98, ele foi produzido em 97, mas foi lançado em 98. Em 98 também foi lançado o Central do Brasil. Sim. E o que permaneceu no imaginário do cinema brasileiro da retomada foi o Central do Brasil, não foi o Kenoma, mas ao mesmo tempo são dois filmes que lidam com uma imagem de Brasil muito forte. Verdade. E essa questão do interior, né? Tanto Kenoma quanto Narradores de Javé, quanto o Sol do Meio-Dia, traz essa questão do interior brasileiro, são regiões diferentes que estão sendo retratadas, mas está trazendo uma imagem de Brasil não hegemônico, né? Com suas populações locais e também suas próprias narrativas. E sobre ainda o idealismo do Linneu, eu adorei uma frase que ele fala em um determinado momento, que ele tem uma fala que ele diz: o corpo não tem como aguentar quando não cabe uma ideia dentro dele. Eu achei essa fala maravilhosa, porque eu acho que resume a ideia do filme, né? Porque toda essa busca, no caso, a ideia dele é o próprio idealismo, né? A própria questão da construção da máquina de movimento perpétuo. Não existe motivação para se viver ou para se ter um corpo ou para se sustentar nesse corpo se você não tiver algo por trás disso, né? Então é muito bonito. E é bem corporal mesmo, né? O filme. Eles vivenciam isso num nível muito corporal, né? Uma relação muito corpo e máquina que rola. E eu acho simbólico também a própria expressão movimento perpétuo é muito metafórica, assim, do cinema dela também, não só desse filme. Porque tem a questão das resistências muito bem puxado por vocês em todos os filmes, mas tem algo externo que fica tentando, justamente por isso que há tanta resistência, né? Que tenta tirá-los de lá sempre, assim, a partida sempre o movimento, sempre sair de lá, nunca ser um lar, né? Que é difícil, que torna eles ainda mais resistentes. E os personagens, né, do romance, a Tira e o Jonas, eles têm essa partida nesse filme. Esse momento assim que eles vão embora e tal, até tem hora que volta, mas que eles querem ir embora dali também. Sim. E tem alguns pequenos momentos assim no filme. Tem um que eu ri e eu tive que assistir de novo, porque é um pequeno momento. Se a gente não prestar atenção, não vai nem dar bola assim para aquela situação, mas é um personagem que tá na frente de uma casa, e ele tá mostrando pro outro que quando ele mexe o corpo da galinha, a cabeça da galinha fica sempre no mesmo lugar, né? Não, é maravilhoso. Gente, eu achei tão engraçado, assim, porque é uma coisa tão banal, tão cotidiana, como se fosse um registro que foi feito, assim, quase que sem querer ali no cantinho da tela. Mas acrescenta, assim, né, ver esses personagens locais, esses folclores locais, os causos locais, até os causos no caso do Narradores de Javé, que a gente vai conversar em seguida, né? Então é esse tipo de coisa que dá credibilidade para uma narrativa, né? Então, o personagem do Matheus Nastergaile, que é o Pedro, ele faz esse personagem do Jeca, né? Aquele que fica querendo saber de tudo, de todo mundo que chega, quer sempre contar uma novidade. Eu acho que esse personagem é um personagem muito típico assim, do sertão brasileiro, Sim. Né? Sim. Aliás, o Matheus também tá no Narradores de Javé, né? Sim, tá ótimo. É pena que é pouco, porque ele tá maravilhoso. Meio hippie, meio metaleiro, assim, com aquele cabelo. Muito legal.
E no encerramento da cabine, você mencionou que não tinha um contato anterior com o movimento de luta por moradia, né? Mas nos narradores de Javé, tangencialmente tem essa questão das pessoas atingidas pelas barragens, né? Isso então foi um interesse que passou, mas não, digamos assim, não foi proposital. Essas pessoas que foram atingidas pelas barragens foi uma temática que veio sem querer e só veio se estabelecer agora nesse filme? Ou como é que se processou? Eu acho que, na verdade, o que existe de paralelo, eu acho que é justamente essa coisa de trabalhar um universo pré-estabelecido, onde existe conflito. Narradores de Javé, acho que ele é um filme que a gente construiu ele expedicionando. A gente eu acho que o que tem de comum dos narradores com Cambridge é que a gente foi no lugar, a gente não é que a gente tinha um roteiro, escolheu uma locação, perdeu todo o filme e depois foi embora. A diferença desses filmes é que a gente vai construir eles no local onde existe o conflito já configurado. E isso é uma diferença enorme. Talvez liga com o que você estava falando da importância da escolha das locações. Então, as locações aqui é mais do que locação, são os universos. Sim. Os universos. Outra coisa que eu acho que tem muito em comum e que eu gostaria até de realçar é o trabalho da Carla. Sim. Da Carla Café, porque a Carla estava nos narradores e está nesse. Sim. E o que a Carla traz para esses dois trabalhos é um pouco essa coisa a preocupação enorme de construir toda a arte do filme envolvendo as coletividades. Ela fez isso nos narradores e fez isso no Cambridge. Então, eu acho que nesse sentido ela é mais do que uma diretora de arte, ela é quase uma coautora nesses trabalhos, né? Esta é Javé, uma cidade com os dias contados. Vão construir a barragem, Javé está no caminho das águas. Logo isso aqui tudo vira represa. Os homens disseram que só não inunda quando a cidade tem alguma coisa importante, história grande. História grande de valor que não falta aqui, né, minha gente? E de quem é a mão santa que vai escrevinhar, botar as letras no papel? Chama Antônio Biá. A gente quer que você escreva a história grande do Vale de Javé. Tem que ser história verdadeira, científica. Então, aproveitando que nós já citamos o Narradores de Javé, vamos passar para ele, que é o filme de 2003, da Eliane, que trata da possível construção de uma usina hidrelétrica, que é anunciada, no caso, né? E a consequente inundação de uma pequena cidade que é chamada de Javé. E os moradores do local, então, eles contratam Antônio Biá, um ex-funcionário dos Correios, para que ele escreva a história da cidade, provando a sua importância como patrimônio de forma documental e científica, como eles afirmam, né? Então, o filme traz essa questão de documentar esses lugares que não tem grandes marcos históricos, grandes personagens históricos, mas como as histórias das pessoas, da população local, ao longo do tempo, são importantes para elas e de como elas enxergam aquilo como uma prova de que a cidade pode ser declarada um patrimônio, né? Patrimônio histórico, e por isso não ser inundada para que eles não percam suas moradias. Assim, é incrível esse filme, né? É um filme maravilhoso. Eu acho incrível porque é justamente essa valorização de uma cultura oral que acho que a boa parte das instituições elas não dão muita visibilidade para isso, né? Porque, enfim, para se fazer esse registro teria que institucionalizar isso que já faz parte do nosso patrimônio cultural, né? As histórias desses povoados, esses povoados que não têm muita visibilidade, e como no filme isso fica muito claro que a vontade de tornar isso concreto, de tornar isso, de passar
da oralidade para uma forma escrita seria uma forma de registrar, documentar isso para que esses empresários não construíssem essa represa ou essa usina naquela região e deixassem aquela região submersa, né? E os moradores tivessem que se deslocar dali. Isso é muito comum isso acontecer no interior, por exemplo. No Ceará tem um caso bastante emblemático, que é da nova Jaguaribara, que foi construída depois que os moradores tiveram que sair da velha Jaguaribara, porque, enfim, ia construir uma represa lá, e o Castanhão ia passar por lá. Então essa cidade ficou submersa. Então quando há a seca do Castanhão, os vestígios dessa cidade aparecem. Então aparece poste, aparecem casas em ruínas, assim, ou seja, os vestígios, a memória dessa cidade ainda permanece de alguma forma lá, mas as pessoas se deslocaram dali e elas contam histórias, que enfim foi uma mudança recente, mas elas ainda contam histórias desse povoado, e eu acho que o Narradores de Javé traz muito isso, essa vontade de que essas pessoas que se deslocaram desse povoado ainda esteja presente na memória as histórias da origem desse povoado, que são histórias muito desencontradas também, porque cada morador fala alguma coisa diferente. Eu acho isso bacana também, a pluralidade das histórias que são relatadas, e o personagem do Antônio Biá, ele quer fazer com que isso seja narrado da forma mais científica possível, mas ao mesmo tempo ele é um personagem que também mente muito, e ele inventa essas próprias histórias, né? Ele tentou se dar bem, tentou proteger o próprio emprego, mas também inventando um monte de histórias sobre esse povoado. Então, assim, até que ponto essa função dele de ser escrivão e de ser responsável por perpetuar a história desse povoado seria trazer algo de verídico sobre aquele povoado. Acho que também é um filme muito sobre isso, assim, que histórias estão sendo contadas e quem é que tem poder de contar sobre essas histórias, de contar essas histórias. Como o nosso projeto é muito de divulgação do cinema realizado por mulheres, das mulheres que trabalham no cinema, se você tem alguma diretora que você gosta, que admira, que recomenda para os nossos ouvintes, ou algum filme dirigido por mulher que foi mais marcante especificamente. Uma diretora que eu gosto muito é a Tata Amaral. Tem a Laís Budansky, Suzana Amaral. Eu acho que foi uma diretora mulher que foi muito importante, que é muito importante na cinematografia brasileira. Sim. E eu indico o filme da Suzana pro pessoal ver, A Hora da Estrela. Puta filme, muito legal. Já fizemos até um programa sobre a filmografia dela, inclusive o ator, né, da Hora da Estrela, o José Dumont. José Dumont é um ator recorrente da sua filmografia também, né? Sim. Verdade, e acaba que funciona muito assim como o Rashomon do Kurosawa. Foi até o Pablo que observou esse detalhe, mas é bem isso mesmo. São várias histórias, né, contadas por pessoas diferentes. Deveria ser a mesma história, mas não, cada um conta de acordo com o seu ponto de vista ou como ele teria interesses por aquela história, né? Eu sou descendente de uma heroína, ou sou descendente de uma louca, dependendo... Seria descendente de uma pessoa louca, né? Dependendo de quem conta, a história varia completamente. E acaba que o patrimônio do lugar, né, de Javé, acaba que são essas pessoas incríveis, assim. E nunca que daria pra fazer uma coisa assim, oficial, né, e científica, igual eles estavam querendo. Então, é muito irônico isso, né? O personagem do Biá, ele fica só absorvendo aquilo assim e na verdade a gente vê naquela cena que já se dá a desgraça, né, que rola o pior, assim, spoiler, vocês já tinham que ter visto esse filme, mas dá tudo errado. Então a gente vê o tanto que ele gostava daquele lugar, na verdade, que a intenção não era ruim, né, que é justamente essa vontade do pertencimento. E é triste ao mesmo tempo. Eu lembrei muito, tem uma cidade que eu morei na infância, que é aqui no sul de Minas, que chama Guapé. É até parecido com Javé.
E lá foi alagado, assim, lá tem uma história de alagamento. Então nessa hora que rolou, eu chorei demais, porque eu fiquei lembrando dos moradores, tiveram que reconstruir tudo e tal. E das casas, né, da identidade, e a história se repete em outros lugares, né? E é muito massa, a gente acompanha aquele menino que perde a balsa, né? Acho que ele perde uma balsa mesmo, que tá ali caminhando. E aí ele precisa ficar de madrugada e a gente acompanha ele, assim, escuta a história desse pessoal. E é muito divertido, é muito maravilhoso. É triste ao mesmo tempo, mas é muito divertido. É uma coisa ou outra, assim, que foge, que tem um tom mais dramático, aquela história do sujeito que perdeu o medo, né? Que dá um tom mais dramático pra narrativa. Mas geralmente é muito, muito legal. As recriações das histórias, quem tá contando se vê no personagem, né? Muito sensacional. Tem o Maurício Tizumba, que é incrível no filme também. Então, mas essa coisa de não teria como ser um relato científico, por ser essa construção de memória coletiva, com as incoerências presentes nos relatos locais e tudo, né? Mas isso também vem de uma visão bastante positivista dos próprios moradores, do que seria essa história enquanto ciência monolítica, como um documento que provaria com uma só versão, né? Porque eu acho que quem trabalha com relatos e quem trabalha com as pessoas, com a interlocução com pessoas e comunidades, sabe que essas incoerências, elas vão aparecer. Então esse relato único, ele nunca vai se fazer presente. Então eu acho que isso já é um paradigma que já, em termos de ciência, já caiu, né? Então o que mostra é realmente a intenção das pessoas nesse sentido de uma seriedade, mas é uma seriedade que na ciência... É seriedade entre aspas, né? Mas é uma seriedade que na ciência já não se busca mais isso, né? Dessa forma tão monolítica, né? E aí é interessante, né? O momento que o personagem fala que... o personagem, o próprio Biá, né? Que fala que ele anota essas histórias a lápis e não a caneta, porque a caneta... Ela corre sem freio, pode manchar de tinta o papel, né? E o lápis, ele aceita a borracha, né? Porque eu acho que isso é muito, muito importante quando se trata nessas construções de narrativas, que é a possibilidade de alterar, né? A possibilidade de mesclar, de juntar uma versão com a outra e de criar algo novo, porque no final das contas é assim que se compõe a história, né? Não, com certeza, assim, eu até acreditei mesmo no Biá. Eu falei, pô, vai ser por ser um filme, né? Ele lá com o livrinho, assim, e tal. Ele faria um relato maravilhoso. Inclusive, ele chegou a mencionar isso. Eu coloco as duas histórias. Ficaria sensacional colocar várias perspectivas na história. Sim. Com certeza, mas assim, no tempo hábil que eles tinham, era, assim, inevitável. Por questões políticas, assim, a gente gostaria muito. É igual a questão do Kenoma, né? Você quer que seja possível, mas assim, não vai rolar na prática, né? E acaba que rola uma outra catarse, né? É perceber ali na mudança da história, como que formando a nova história da cidade, a galera já tá... modificando ali, não, fui eu que fui heróico ali, eu que levantei isso aqui e tal. Tipo, acabou de rolar um desastre e eles estão preocupados com a autoimagem, então isso que é o engraçado, assim, né? Recomeçar. Isso é maravilhoso. Repetindo. Não, muito bom. Isso, eu acho crítico, assim, eu acho maravilhoso, porque, de certa forma, eu consigo até perceber um link do que ela vai fazer depois no Era Hotel Cambridge, porque eu acho que ali, no Narradores de Javé, tem essa vontade, né, dessas pessoas contarem, relatarem as histórias do povoado, mas tem um senso tem uma vontade de organização, de movimento social ali, que, de certa forma, é extremamente difícil, né? Como é difícil fazer uma mobilização social em prol de um povoado, assim, na defesa de um povoado, na defesa de um lugar. Que aí eu acho que no Era Hotel Cambridge também tem um pouco isso, dessa multiplicidade de vozes, assim, que nem sempre são vozes que concordam, que são vozes que são dissonantes também.
E eu acho engraçado, o que dá um tom de comédia muito forte no Narradores de Javé, de fato, é o personagem do Antônio Biá, porque ele fica xingando o tempo todo essas pessoas que ele acha que são pessoas ignorantes. Tem até uma frase que eu acho que é muito forte, muito impactante, que ele fala assim: vocês acham que vão ficar inventando histórias de grandeza para uma vida que é extremamente rala e superficial, né? E ele tem as melhores frases, assim, tipo, quando todo mundo tá ali querendo reivindicar para si que não, o que eu tô falando aqui é a origem do povoado, né? E tem outros personagens que reivindicam para si a verdade dessa história. Aí tem um momento que ele se altera e diz assim: isso aqui tá parecendo um Réveillon de Muriçoca. Então, assim, ele dá, assim, ele tem uma certa impaciência com essa multiplicidade de vozes, e, de certa forma, ele muda essa perspectiva ali no final, quando chega o momento fatídico. Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, né, porque é um baita do spoiler, né? Mas, enfim, há uma mudança de perspectiva, né, diante dessa situação, dessa mobilização social. Eu até tinha falado de uma poética de improviso que aparece nos personagens dele, porque algumas dessas falas dele, tanto no Kenoma quanto no Narradores de Javé, e aí em alguns momentos do Era o Hotel Cambridge, me parece uma continuidade do ator, assim, sabe? Essa forma de... Algumas dessas falas, elas parecem que fazem parte de uma coisa, de uma poética do próprio ator. Eu não sei até que ponto isso estava roteirizado ou ele incluiu nos personagens, porque parece uma coisa de improvisação, mas improvisação Não, de quem tá acostumado a lidar com poesia, sabe? Uhum. Então, nessa cena específica, quando ele fala do Réveillon de Muriçoca, a Eliane Café chegou a dar uma entrevista e ela falou, assim, como é que ela pensou aquela cena. Porque todos os personagens no entorno ali, eles são personagens locais, né? Então, assim, ela pediu para que eles reivindicassem para si... Tem o Jairo Camilo ali também, né? Um ator profissional. Tem alguns atores profissionais ali no meio. Mas a maioria deles são pessoas do povoado. E ela tinha pedido para que eles falassem histórias, cada um contasse a sua própria história e, tipo, ficassem ali no pé do Zé Dumont, reivindicando que ele escrevesse essa história. E aí tem um momento que, de fato, quando todo mundo fica falando ao mesmo tempo, e ali foi gravado no momento do improviso, o Zé Dumont nem sabia que teria aquilo, ele se altera mesmo, tem um momento que ele deixa o óculos dele que está no bolso, cai, sabe? E aí, naquele momento, a Eliane Café achava que ele ia pedir para parar a gravação, mas não, ele continuou no personagem, ele conseguiu entender aquele jogo, né? E ele não saiu daquele personagem, e isso ganhou uma força enorme naquela cena. Porque... Exato, e passa essa impressão pra gente, mas assim, de um jeito muito fluido, né? Não fica aquela coisa artificial de a gente perceber quando que é o momento que tá dirigido e roteirizado e quando que é o momento que tá improvisado, mas a gente percebe que existe uma poética livre ali no modo de falar do personagem, né? E quando eu vi Era o Hotel Cambridge, eu percebi que era próprio do José Dumont, né? Então, aí é que a gente passa a ter essa percepção, né? Ele consegue entrar bem no jogo, né? Nesse jogo de interação com os personagens locais. Isso. E aí entra essa questão que eu até comentei também com a Carla Café na entrevista que vai ser colocada ao longo do programa, né? Que é essa questão da polifonia, né? Porque concordo contigo, Camila, esse filme, pra mim, ele já tá muito conectado com Era o Hotel Cambridge em várias dessas questões temáticas, né? E essa forma de tentar abordar os múltiplos relatos e as várias vozes dessa população vai resultar na polifonia que é presente no Era o Hotel Cambridge, onde se tenta dar vazão para vários discursos e várias vozes, às vezes dissonantes, às vezes não, né? Dentro de um mesmo movimento, né? Então eu acho que é um trabalho muito continuado, assim, um em relação ao outro tematicamente, mesmo que talvez não necessariamente isso tenha sido uma coisa consciente. Sim, sim. Eu gosto também, assim, a questão da prova do documental, né? O pessoal trazer fotos, assim, pra falar, não, é verdade, olha aqui o meu pai e tal, aquela história dos gêmeos é ótima. E a questão das pessoas do analfabetismo, né? Às vezes elas vão falar o nome pra ele, aí parece que elas inventam o nome naquele momento, tipo,
Ele pede o nome, o sobrenome e o pronome, né? Também é algo bem poético, esse pronome que ele pede. Aí a pessoa fala, fulano, Indalécio, né? Pra reforçar que é descendente dele e mais alguma coisa. Parece que foi até criado ali naquele momento. E as expressões do Biar são impagáveis. Cachaçinha diet, lembranças javélicas, históricas e pré-históricas. Ele é sensacional demais. Um bando de Pokémon, né? Ele fala que ele é o Pokémon de Jesus. É impressionante demais as expressões dele. E algumas metáforas sutis, assim, quando ele pega o livro, aí ele folheia, ele vai passando as folhas assim, aí o barulho de repente vira o barulho das águas. Então, assim, sensacional demais. E preciso elogiar também a fotografia, que é do Hugo Kovensky, maravilhosa, como sempre, nos filmes dela. E a trilha de DJ Dolores, que eu acho que é uma mulher, eu nunca olho se DJ Dolores é uma mulher, mas eu adoro, tem vários filmes que tem DJ Dolores e super me coloca no filme esse eletrotropical da trilha. Muito bom. Essa coisa da população trazer as fotos entra justamente nesse fato que a gente falou, né? De que é como se com a prova física o relato tivesse mais valor, né? Fosse uma coisa mais verdadeira, mais científica, né? E aí tem até uma fala no filme que diz que vocês acham que vão parar o progresso por causa de vocês, né? A represa por causa de vocês, né? E aí entra essa coisa do Davi e Golias, né? Que é o sistema econômico versus as pessoas, os indivíduos, a sociedade, né? Que aí eu acho que a gente já amarra definitivamente com Era o Hotel Cambridge, né? Trazendo essa temática também. No caso agora do Era o Hotel Cambridge, me pareceu que um dos protagonistas do filme também é a própria luta, o movimento, né, pela moradia. E como vocês mencionaram agora no final, o filme ele acaba se tornando bastante polifônico. São várias histórias de vários personagens ao mesmo tempo, né? E essas pessoas, elas que participaram do filme, elas colaboraram com o roteiro em termos de diálogos, de experiências que eram experiências pessoais, mas que foram ficcionalizadas no contexto da narrativa, de alguma forma. Sim, é exatamente isso que você falou. Elas contribuíram para a formação do roteiro, elas trouxeram um repertório de vida delas, a partir desse vínculo que a gente fez. O vínculo é muito importante para esse coletivo se apropriar do filme. Quando eu acho que o principal trabalho da direção, eu acho que é esse. Ainda mais quando você trabalha em zonas de conflito, assim, é você propiciar que aquela comunidade, que aquelas pessoas se apropriem do filme. Se elas se apropriam, é você que corre atrás. E aí o filme vai se construindo com muita autenticidade, com muita vida. Isso transparece no resultado final, né? E ontem lá no MIS, você também tinha comentado que a proposta não era ser um filme político, né? Mas a Carmen, ela traz essa questão do direito à moradia constitucional. Não, né? eu acho assim, eu discordo, assim, não sei se a Carmen falou aquilo também, a gente conversa tanto, mas ele é um filme político, não tem como não ser um filme político. Da mesma medida que eu acho que qualquer filme sempre é político. Porque a arte não se desvincula. Não se desvincula. Agora, a forma de como você desenvolve isso é que difere. Você pode fazer um filme dissertativo, você pode fazer um filme poético, você pode fazer um drama. Eu acho que é nesse sentido que talvez a Carmen estava querendo dizer, que ele não tem o político, daquele político discursivo, sabe, daquele panfletário. Eu acho que esse era a gente não teve isso justamente porque a gente focou na vida das pessoas. Aí, naturalmente, porque a vida mesma ela não se organiza assim como um panfleto, né? Sim, mas aí o pessoal é político, né? E o pessoal se torna político, né? A posição, né? Eu acho que a política vem, assim, da posição que a gente estabelece em relação ao mundo. Então, eu acho que nesse sentido que é difícil você não estar sendo político em algum momento.
elétrica tá boa. Bom, se não é elétrica, então é a bomba mesmo, né? E aí pode inundar tudo isso aqui. Toda a minha vida eu fui num beijo cubado. Pela primeira vez eu sinto que eu estou cubando uma coisa. Moradores do 15º, A juíza, ela concedeu a reintegração de posse. O que quer dizer isso? Que vai ocorrer o despejo daqui a 15... Com 13 anos, eu fugi do Congo pela roda de avião. A gente já não está podendo nem cuidar de nós, os brasileiros, ainda tem que cuidar de refugiado do Congo, dos libaneses e palestinos. A luta é com vocês, não é para vocês. Agila, agila novillo por la huella el cabrestero. No meu país é para a mulher ou o homem pegar na mão. Tens que namorar primeiro? Estão dizendo que tem 5 viaturas lá fora. O senhor tem uma determinação judicial que tem que ser cumprida no dia que está... O Era Hotel Cambridge é um filme que está em cartaz agora no Brasil e ele mistura elementos documentais com ficcionais para retratar um movimento por moradias composto por brasileiros e refugiados, que ocupam um prédio abandonado no centro de São Paulo, que é justamente o próprio Hotel Cambridge. O filme venceu o prêmio da audiência, da crítica internacional e de melhor montagem no Festival do Rio e melhor ficção nacional pelo júri popular da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Então, trazendo a Dona Carmen, que é uma das protagonistas do filme, que é uma personagem real do movimento por moradia, né? E trazendo atores misturados a migrantes que chegaram em São Paulo, refugiados de outros países, interpretando personagens que não eles mesmos, mas com situações próximas à real vivenciada por essas pessoas que chegam à cidade e não conseguem encontrar uma moradia. O filme ele retrata justamente essas questões que são relacionadas à falta de um apoio que os governos em geral não oferecem, né, para a população, uma vez que a moradia é um direito constitucional e que não é garantido, né, pelo governo, e os métodos que essas populações encontram para tentar reivindicar. Então, justamente também essa luta de Davi e Golias, que entra todo o sistema econômico, a especulação imobiliária, a gentrificação e diversos aspectos, né? O que vocês acharam desse filme? Era o Hotel Cambridge? Sensacional, assim, de novo. Ele tem aquele tom documental, né? Apesar de, assim, tá no Hotel Cambridge, tem até eu achei aqui a página no Facebook do Hotel Cambridge, achei sensacional. Então é bem realista mesmo, a gente sente que aquilo é uma coisa vivenciada por aquelas pessoas e tal. E muito bem colocado novamente o José Dumont pra interagir ali. Ele parece fazer parte daquilo. Aquela cena que ele tá cantando brega, assim, amor eterno por esse homem, gente, ele é maravilhoso. Melhor ator, realmente, Eliane Café rebentou. E ela explora muito bem assim, as diferenças culturais, né, as línguas, as pessoas se entendendo no sentimento, né? Às vezes uma história comovente, aquela história da elefanta, da Babás, que a Sueli Franco, né, a grande atriz, também conta. O cara não entendeu nada, mas ele tipo se compadeceu ali. Então rola muito isso entre as linguagens, né? O uso das mídias, assim, tipo, a gente vê a diferença na câmera quando tá no Skype, ou às vezes ela filmando o que seria uma reação da polícia ali. E os comentários preconceituosos na internet que ele lida, né, de fazer o vlog. É muito bom, muito crítico, muito bem feito. Nesse ponto do Skype, ele até me lembrou o No Home Movie da Chantal, assim. As cenas com o Skype. Agora conversamos com a diretora de arte Carla Café. Eu ia perguntar justamente dessa questão colaborativa em relação à direção de arte, porque no Making Off nós vimos que houve uma colaboração com a escola da cidade, né, e toda a questão de pensar espaço, arquitetura, moradia e até o urbanismo, no sentido de que são espaços que estão integrados com a cidade, né. Como foi unir toda essa questão, a carga de ser arquiteta, diretora de arte, de estar dentro do cinema, mas estar lidando com pessoas reais e a questão da moradia, porque é muito complexo, né? Eu acho que essa do universo artístico são os deslocamentos.
Acho que quando a gente desloca a arquitetura para o cinema, isso é uma atitude artística. E por conta disso, ela tem uma liberdade de elaboração, de execução muito grande. Então, foi muito difícil, foi dificílimo trabalhar com 21 alunos, não é fácil trabalhar com alunos. Não foi fácil também os alunos terem a conscientização de que era um trabalho profissional, que não era um trabalho de projeto apresentado na escola. E, aliás, isso é uma grande contribuição para a educação, para a escola. Você fazer com que o trabalho do aluno seja real, tenha a dimensão de uma necessidade. Quando a gente começou a pensar nesse trabalho todo, a gente começou a pensar por uma necessidade financeira. A gente não tinha dinheiro para construir o filme, a gente não tinha dinheiro para fazer toda a pré-produção, toda a preparação do filme. Então, assim, uma das formas criativas de lidar com essa necessidade foi chamar a Escola da Cidade. Foi um casamento muito interessante, porque o movimento, eles têm mão de obra. Quem vive nas ocupações são os pedreiros, são encanadores, são os serralheiros, são as costureiras. Só que eles não têm o projeto. Eles sabem executar. Tem a técnica, mas não tem o projeto, o desenho. Então foi um casamento muito interessante trazer uma escola de arquitetura para dentro do movimento social. Porque eles naturalmente, eles recuperam a cidade, eles recuperam o espaço abandonado. E você consegue mapear coisas como arquiteto dentro da ocupação de uma maneira, com um olhar muito apropriado para essa questão da ocupação. Até uma curiosidade que eu tenho, daí talvez em termos mais arquitetônicos, mas não sei se talvez a Carmen ou você que poderia responder. A ocupação no Hotel Cambridge, por exemplo, ela é temporária ou as pessoas, enquanto as pessoas estão procurando se realocar, ou ela é permanente, quem entra ali e fica morando ali? Posso te mostrar aqui? Sim, claro. Porque assim, olha como era o Hotel Cambridge antes da ocupação. Sim. Olha isso. É um verdadeiro foco de doenças. Por isso que a Carmen falou que serviço de utilidade pública de saúde. De saúde pública. Olha isso. O Cambridge é tão rico que tem uma mina no subsolo dele. Nossa. Porque ele tá naquela esquina da 9 de julho com Anhangabaú. Então, ele aqui é a confluência do rio Sarapura e do rio Anhangabaú. Então, imagina essa água abandonada a foco de dengue. Então, assim, e como é que se dá esse primeiro momento? Através da limpeza. Então, é uma ideia de que a gente imagina um lugar abandonado, a gente nem percebe o que tem, né? E por que esse prédio estava abandonado? Esse prédio estava abandonado ou porque tinha um alto dívida com o IPTU, que o proprietário não pagava, e estava esperando a anistia. Ou estava esperando que valorizasse muito, que uma empreiteira viesse. Aí fica fechado para especulação. E aí fica fechado para especulação. Então, isso é uma coisa assim, muito complexa. O Cambridge, quando o Haddad chegou, ele declarou o Cambridge como área de utilidade pública, de interesse social. E em 2014, ele foi integrado no Minha Casa Minha Rua Entidades. E hoje ele faz parte do Minha Casa Minha Rua Entidades. E essa já é uma coisa que talvez seria mais interessante Carmen te explicar melhor, porque eu não entendo muito sobre a Minha Casa Minha Rua. Mas hoje o Cambridge ele está à espera de uma reforma, de um retrofit para trabalhadores de baixa renda. Bacana, porque eu fiquei pensando um pouco ontem quando a Carmen mencionou a questão da gentrificação, que muitos desses projetos de habitação de baixa renda, projetos públicos, são pautados assim em a área mínima para uma família viver. Então se entregam casas e apartamentos com metragens absurdas e não se pensa que ao se criar um senso de bairro
bairro, um senso de sociedade ali, a tendência é que vai gerar uma economia local e essas pessoas vão melhorar de vida, e daqui a pouco 30 metros quadrados não vai mais adiantar para 5 pessoas às vezes estarem morando, e elas vão buscar outros lugares, vão se mudar. Então não fixa essas famílias, né? E aí eu fiquei pensando, um hotel, se essas famílias estão sendo fixadas, ele não tem a planta de apartamento, mas provavelmente está sendo fechado conforme as necessidades. Então eu imagino que já se esteja pensando no sentido de não atender só as necessidades imediatas, mas atender a longo prazo, não é assim? Não só é assim, como também, olha uma outra forma de você pensar o direito à cidade. Se você tem um centro, se tem uma área, uma região onde você vive e trabalha nela, e você não precisa percorrer 2 horas, 1h30, você não precisa percorrer a cidade, você não precisa cruzar a cidade para trabalhar, imagina essa cidade. Imagina a qualidade de vida dessa cidade. Imagina a qualidade de serviços dessa cidade. Imagina você ser atendido por uma pessoa que demorou 20 minutos para chegar no seu trabalho. Então, quer dizer, isso é uma coisa que beneficiaria a cidade como um todo. Porque uma cidade, ela se constitui por diversas classes sociais. Ela se constitui por vários estratos sociais. Porque a gente se mistura. Sim. E ainda tem essa questão, né? Que essas moradias, quando são construídas, geralmente são longe, nos bairros mais distantes. E as pessoas de mais baixa renda têm dificuldade de acessar o serviço e o local de trabalho. Então, isso é outro motivo pelo qual a taxa de fixação às vezes é baixa, né, nesses programas. E o motivo pelo qual muito dos trabalhos, porque você já não viu as pessoas falando assim, não, essa aqui é muito preguiçosa. Preguiçosa? Você passa 2 horas para chegar no trabalho, você vai chegar como no trabalho? Bonita? Você já chega, né? Então, assim, é uma relação que a gente precisa realmente acordar, porque isso é uma forma tão cruel de se construir um cotidiano, né? Se você pudesse, se você tivesse uma estrutura que fosse mesmo generosa, que isso não ameaça ninguém. Né? Você ter áreas subdivididas de uma cidade não ameaça ninguém, pelo contrário. Sim. Seria perfeito, né? Se todo mundo tivesse um espaço, uma moradia e que fosse com deslocamento simples e com estrutura. Eu gosto desse olhar que Helene Café tem pelo espaço urbano, né? Porque se a gente pensa que nos filmes anteriores era sempre uma paisagem rural, né, do interior do Brasil, agora ela está preocupada em lidar com questões similares, mas no espaço urbano, né, no Aerotel Cambridge em São Paulo, né? Isso porque ela também já vinha, de alguma forma, lidando com isso desde a minissérie do Louco dos Viadutos, que também era um personagem que mora em São Paulo e ele construiu uma escola de boxe num viaduto, né? Também é um personagem à margem dentro desse espaço urbano, e no Aerotel Cambridge são personagens que têm diferenças culturais, que têm origens bem distintas, e isso dá essa polifonia que é muito interessante no filme, né? Essa multiplicidade de personagens com histórias muito distintas, mas ao mesmo tempo eles têm algo em comum, que é estar à margem, né? Tanto é que tem uma frase muito simbólica da Carmen Silva, que é essa mulher que vai liderar, né, a ocupação, e ela é um personagem que de fato ela faz isso. E ela diz que são todos refugiados, né? Somos todos refugiados, né? São personagens que estão ali à margem, que estão nesse lugar de invisibilidade, como eu mesmo falei, assim, logo no início do podcast, mas de alguma forma eles precisam ser controlados pelas forças do poder estatal, né? Porque quando se tem muita gente no mesmo lugar e pessoas que são muito diferentes, isso de alguma forma tem que ser controlado e as pessoas têm que sair daquele lugar, porque é perigoso. Isso é visto de uma forma perigosa, né? Tanto é que isso tem, inclusive, quando eles vão reunir todos esses saberes para colocar isso num vlog, isso justamente que é uma vontade do personagem do Zé Dumont, né, do Apolo, de fazer isso, de
reunir todos esses saberes dessas pessoas e mostrar isso de uma forma positiva no vlog, existe uma reação imediata contra isso nos comentários, né? Que é uma coisa muito absurda de ver e assustadora também, como existe esse linchamento de pessoas que são muito diferentes, de refugiados. Ela lida com essas tensões de uma forma muito interessante no filme. Eu gosto muito do Hotel Cambridge. Acho que é um filme muito necessário para esse momento que a gente está vivendo de intolerância ao diferente. Nossa, é muito necessário mesmo. E nesse momento do vlog do Apollo, eu achei bem legal a maneira metalinguística que ele comenta cadê o foco narrativo, né? Porque ele está registrando a movimentação das pessoas interna ao movimento ali, a interna moradia dentro do hotel, e aí ele diz que eles não estão colaborando para criar a narrativa que ele quer mostrar ali, né, de como funciona o movimento para apresentar para as pessoas de fora que vão estar assistindo esse vlog, né, e aí ele questiona, cadê o foco narrativo? E o filme ele também não tem foco narrativo, porque o foco narrativo é justamente essas múltiplas vozes que estão sendo retratadas, né, então ele fica pulando de um personagem para o outro, de uma ação para outra, de uma fala para outra, e isso acaba não sendo muito importante. Porque o protagonista do filme é a luta, né? É o mesmo tipo de reivindicação que o Biá faria, né? Tipo, ter que dar um norte científico, né, pra coisa. É o vlog é a versão nova do livro, né? Que ele faz a junção disso, né? E no caso, você já trabalhava com a questão da moradia anteriormente ou foi com um filme que juntou, era lecionando? Não, quando o meu trabalho dentro da Escola da Cidade, eu sou professora de desenho. Ah, sim. Eu sou a professora que dá o curso de arquitetura relacionada com outras artes. Porque a arquitetura, ela é uma profissão, uma ciência que ela tem que lidar com outras, né? Sim. Então, para você fazer um hospital, coisa, né? Uma outra arquitetura, para você fazer um cinema, um lugar de eventos, uma outra arquitetura, e tem a questão da habitação. Agora, o que eu acho super interessante a gente também esclarecer é que hoje os movimentos eles estão tendo um papel muito grande no desenho da cidade, porque eles estão de fato reformando os espaços. E reivindicando. Aliás, o melhor é a reivindicação, né? Eles não querem para eles esse espaço. Eles querem mostrar, eles querem que o país tenha políticas públicas de moradia social, de moradia para todos. No centro de São Paulo, no centro das cidades, nos grandes centros urbanos. E eles fazem isso de baixo para cima. Eles fazem, a gente chama de um urbanismo insurgente. Não um urbanismo feito por quem estuda, por quem elabora as coisas. Não, é um urbanismo de quem que sabe fazer, o pedreiro, o encanador. Então é uma outra forma de você também construir a cidade, também desenhar a cidade. E ontem foi mencionado também a questão de que as pessoas estão, às vezes, muito acostumadas com uma arquitetura de espetáculo e não com uma arquitetura de efêmero, né? E eu acho que no Brasil, principalmente, porque a arquitetura é vista como uma coisa elitizada, né? E de difícil acesso. Tem um momento ali que a Carmen, no filme, ela chora, né? Que ela fica sem forças para lidar com aquela situação toda, né? E a gente a gente foi numa coletiva de imprensa que teve depois da exibição do filme na cabine de imprensa e estavam presentes lá a Eliane Café, a Carla Café, a Carmen e outros atores que participaram do filme, né? E aí perguntaram para ela se aquela cena foi um momento que pegou no flagra, porque tem registros que foram tirados lá do local mesmo, assim, mais espontâneos, né? Ou se ela tinha interpretado aquele choro, né? E aí ela disse, olha, em uma entrevista anterior eu tinha dito que eu não era atriz e eu menti, mas mais ou menos. Maravilhosa demais. Aí ela disse assim que a Eliane pediu pra ela que queria que ela tivesse realmente uma cena que fosse um desabafo, um momento que ela
perdesse as forças, né? Então ela fez essa cena e ela disse, olha, então eu vou chorar. E aí ela disse que ela entrou na personagem e chorou, mas ela disse assim, que a rotina dela dentro do movimento e dentro das reivindicações e das ações que ela tem que organizar e manter todo dia é tão puxada e é tão estressante, lidando com políticos e com advogados e com a falta de moradia da população, que ela disse assim, se vocês pedirem pra eu sentar agora e chorar, eu vou sentar e chorar. Tipo, essa é a vida dela, né? Que foda. Realmente. Quando porque eu assisti, eu não sabia que era de verdade. Eu imaginei, assim, eu falei, não, deve ser o pessoal que tá ocupando lá mesmo, mas assim, ela não sabia se era atriz, porque ela tem exatamente a transição perfeita mesmo entre uma pessoa não atriz e uma atriz, porque ela é muito boa de serviço. E aquela cena, caramba, velho, é que ela tem muito convincente, muito massa. É que ela tem a desenvoltura de uma pessoa que é uma liderança, né? Ela tem que lidar o tempo inteiro com públicos, com políticos. Ela, no making off do filme, mostra ela negociando em rodas de reunião, assim, né, na prefeitura e tudo. Então ela tem já uma desenvoltura, mas essa desenvoltura dela é uma coisa muito natural de liderança comunitária mesmo, né? Então fica perfeita para funcionar no papel que é dela mesma, né? E bacana mostrar os momentos de fragilidades, né, como Eliane, que não é só força, né? Igual ela fala, quem que vai me acalmar? Não é fácil mesmo. Muito eu gosto muito da decisão dela ter mantido essa língua materna dos personagens, né? Isso que dá uma ênfase muito grande para essa polifonia, né? Porque você vê ali personagens que são da Jordânia, do Congo, da Síria, tem um japonês lá também, então assim, né? E aí eles falam na língua deles também, se comunicam com a família deles lá nos países de onde eles saíram, por Skype, que é maravilhoso, porque você percebe como é que é a realidade deles lá, que também é uma realidade muito ruim, assim, bastante interessante como ela mantém, sabe, a língua desses personagens e dá uma atenção pra isso. Eu ri aqui porque tem um momento que eles estão falando na hora que vai reunir para poder produzir, né, ou um festival que seja, que o José Dumont fala, calma, gente, vai ter legenda. Também não sei se aqui vai ter legenda, é muito metalinguístico, né? Porque vai não só virar o que ele tá fazendo, mas como vai ter legenda pra gente também. Já ia falar o Biá, mas é o Apolo. Né? E até tem uma cena lá que aquele senhor mais velho, que é refugiado, tá fazendo um Skype, acho que é com a irmã dele, alguma coisa assim, né? E ela mostra as ruínas, né? E aquilo ali foi as ruínas na Síria, no caso, né? Dos bombardeios. Aquilo ali foi um negócio combinado previamente, né? Com a produção, porque ela fala aqui de casa, não sei o que lá, mas na verdade ali não é a casa dela. Ela foi até aquele local porque ela achou, colaborativo, assim, ela achou que mostrar aquele cenário acrescentaria mais pro filme do que mostrar na casa dela. Isso. Maravilhoso. Isso. Então, assim, esses pequenos detalhes, até os diálogos, né, e tem muita colaboração dos próprios refugiados nos relatos e nos comentários que são feitos, né, e eu achei legal também o refugiado do Congo, desculpa, eu não gravei o nome de nenhum personagem, assim, é muito ruim, né, mas de falar também. Mas tem uma hora que o refugiado do Congo, ele fala pro irmão, né, que o irmão dele não tem noção de como é viver no Brasil, porque acha que eles estão tudo no bem bom, né? Vieram para um país melhor. Mas ele diz, tem guerra no Brasil também, né? E aí a gente é confrontado com a truculência da estrutura estatal, né? Porque essas pessoas querem o mínimo que é dito como direito na Constituição, né? E o Estado não só nega, como reage violentamente, né? E eu acho que, me adiantando um pouco talvez, mas o final do filme é de um poder, assim, impressionante de nos apresentar não só para essa guerra que está acontecendo dentro do nosso próprio país, como as ações de legítima defesa e de reivindicação de diversos grupos que se espalham por essas geografias, por essas cidades, requisitando seus direitos, né? Então o filme termina de uma maneira, assim, uma mensagem política muito forte e catártica. Sim, perfeito.
E agora, quais são as perspectivas assim que vocês têm em relação à recepção do filme e como isso pode ajudar também o movimento? Eu acho que pode ajudar muito o movimento, no sentido de, primeiro, tirar o preconceito do movimento. Existe muito preconceito sobre esse movimento, porque ele não é uma ameaça à propriedade privada, mas se vende como. E outra coisa que eu acho importante também é muito nobre os movimentos sociais. Importantíssimo os movimentos sociais para a transformação de qualquer sociedade. E eu acho que a gente precisa defender os movimentos sociais, que hoje há uma tendência de também decriminalizar os movimentos sociais. E eles são vitais para a sociedade. Então eu acho que o filme vai ajudar as pessoas entenderem essa questão. E uma coisa que para mim ficou também é a questão de como aproximar a escola dos movimentos sociais. Como dinamizar a educação. Sim. Porque hoje a escola ela está fazendo um questionamento muito sério. A gente sabe que existe uma crise, né, no ensino, na maneira como ele é feito, institucional. E eu acho que esse filme ele cria uma porta. Realmente esse tipo de intervenção junta, né, o conhecimento acadêmico, o conhecimento que vocês já têm na questão da arquitetura, do urbanismo e tudo, com a necessidade específica dessas pessoas. E com a sensibilização do aluno. Sim, formando profissionais que entendem de dentro para fora o que é a questão. Né? Além disso, essa outra questão também que na educação, o que acontece com o ensino, com a academia? Muitas vezes o seu desenho, ele fica num universo mais abstrato, ele não se concretiza. E quando você concretiza um trabalho escolar, ele passa por todas as etapas. Então, por exemplo, assim, uma aluna, ela fez um desenho e ela descobriu que ela não conseguia realizar aquele desenho porque ela esqueceu de pensar no espaço da ferramenta. Sim. Então, esse tipo de coisa que eu acho também que o filme traz, essa possibilidade de experimentar várias facetas da educação, da escola, de trazer a escola para realmente para as áreas de conflito, para as áreas reais. Verdade. E a crítica vai muito fundo e é muito sagaz, assim, aquele momento que eles ocupam mais um prédio e as moças estão limpando, varrendo, aí ela fala, tô cansada de ser faxineiro do governo. É isso, né? Eles são vistos como vagabundos que estão, né, anarquistas que estão... deveriam sair, no caso dos refugiados, né? Mas na verdade eles estão fazendo uma limpeza que não era para eles estar fazendo, uma coisa, uma reorganização do espaço que não cabia a eles, né? Sim. Estão ajudando, na verdade, nessa que é a única opção que eles têm, porque eles não teriam para onde ir, e são vistos como escória, né? Então vai muito fundo a crítica. E é essa questão, né, de existir tantas pessoas sem moradia, mas existe um número muito maior, na cidade de São Paulo mesmo, de apartamentos desocupados. Se todos os apartamentos desocupados fossem ocupados pelas pessoas que estão sem moradia, não existiria problema habitacional. Mas esses prédios estão fechados pela especulação imobiliária, a maior parte deles devendo impostos. Ou seja, quem que está lesando o Estado? São essas pessoas que querem morar ou são os proprietários desses edifícios que não pagam nem os impostos deles? E aí quando a população reivindica, é tida como vandalismo, banditismo, roubo, todo tipo de coisa, né? Mas não faz sentido. Fora a questão da gentrificação, porque aí o centro da cidade, os preços se tornam altíssimos, que a população mais pobre não tem como acessar, não tem como pagar por esses aluguéis e tem que se deslocar para bairros muito afastados, aonde eles não têm acesso a serviço, estão longe dos locais de trabalho e às vezes se torna mais fácil morar na rua do que morar em um bairro que vai ter que se deslocar, sei lá, 3-4 horas
cada ida, cada volta, para poder chegar no trabalho, por exemplo. Sim. E a estética do filme me lembrou muito o Apartamento, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, Asghar Farhadi, né? Porque, assim, o Apartamento mesmo como personagem e até o estilo de filmagem mesmo me lembrou, assim. Tudo bem que nesse Apartamento é outra vibe, assim, tem uma trama diferente. Na verdade, o que me lembrou mais foi... É porque a Isabel falou dessa coisa da especulação imobiliária, né? E me lembrou muito o Era Hotel Cambridge, acho que me lembra muito o Aquarius, né? Do Kleber Mendonça Filho. Sim, demais, Que é um filme que veio, assim, apesar do Era Hotel Cambridge estar estreando agora, esse ano, ele circulou no ano passado, né, em festivais, na Mostra de São Paulo e no Festival do Rio, né, então ele chegou no mesmo ano do Aquarius, né, e no Aquarius a personagem da Sônia Braga é essa personagem que resiste nesse prédio que é antigo, que tem uma memória e ela não quer sair de lá, ela não quer deixar, não quer abandonar, né, não quer sucumbir, quer resistir ali e ao mesmo tempo tem todo um interesse empresarial de ocupar aquele espaço de uma outra forma, né? Eu acho que o Cambridge também, de certa forma, fala disso. É uma sessão dupla excelente, Aquarius e o Hotel Cambridge, muito bom. Sem dúvida. E o Apartamento, vamos fazer 3 filmes. E outra questão que eu acho interessante ressaltar é o processo colaborativo de criação da direção de arte, né, que é da Carla Café, porque ela é professora da Escola da Cidade, que é a Faculdade de Arquitetura, né, e ela trouxe os alunos para o set. Então houve todo esse trabalho conjunto entre os próprios moradores reais, os alunos e ela pensando em uma cenografia, mas uma cenografia que também pudesse servir para os próprios moradores como estrutura do edifício depois da gravação, né? Então, para os alunos é uma experiência profissional de pôr a mão na massa como poucas vezes se tem a possibilidade em uma graduação, né? Trabalhando para uma população que geralmente não tem acesso a um projeto arquitetônico de boa qualidade, ou nenhum projeto arquitetônico, na verdade, né? E deixando um marco permanente, né? Então, por exemplo, aquele local onde a gente vê as reuniões que tem uns puffs, tipo umas poltronas de pneus, né? Tem uns nichos de caixa de feira. Isso aí, hoje em dia, virou o brechó interno dos moradores. E ficou lá, está sendo usado. Então, a sala dos computadores, onde são feitas as chamadas de Skype, não sei se vocês repararam que nos fundos, depois apareceram tipo umas prateleiras, virou a biblioteca também, os computadores ficaram lá. Então isso tudo foi sendo feito num sentido de cenografia, mas uma cenografia que pudesse depois ficar e servir para a população, assim, é muito interessante. Muito bacana mesmo, porque principalmente nesses filmes em que de alguma forma se apropriam de histórias de pessoas que estão numa situação complicada, eu acho legal, assim, a equipe ter tido esse cuidado de deixar algo, assim, para eles, né? Porque, enfim, o filme acaba, mas as pessoas continuam, né? A vida dessas pessoas continua, e eu acho legal ter tido essa preocupação, né, de deixar algo para eles. Além do filme, né, que ele já vai, assim, eu espero que ajude a conscientização a respeito disso. Assim, é complicado. O cinema nacional, a distribuição é muito restrita, mas assim, é um puta porrada mesmo se você ver um filme desse, sabe? Pra pensar nessa situação que ainda não tiver pensado. Pois é, também espero, assim, é um filme impactante e fica essa expectativa, né, de que a recepção dele e a forma como o público perceber a temática, né, possa ajudar a até proporcionar uma assimilação melhor dessas lutas sociais e dessa causa, porque às vezes não são muito bem compreendidas pela população que está externa ao movimento, né, então acho que é bem importante realmente que todo mundo que tenha a oportunidade de assistir o filme, que vá ver o filme, se você ainda não viu, até o ouvinte, né? Eu sei que talvez não estreie em todas as cidades, nem em todas as capitais, né? Claro, mas quem puder realmente assistir, porque é um filme muito importante, é um filme que realmente traz questões contemporâneas essenciais, né? Tanto a questão da moradia, quanto a questão dos refugiados, que a Carmen diz, né? Que é a questão mais importante e decisiva do século XXI, né? É uma luta tão antiga, assim, de sem terras mesmo, assim, né? Precisa mudar esse imaginário e essas políticas, assim.
Teve uma feira aqui em BH, acho que ano passado, eu tenho que lembrar o nome do lugar, que foi do pessoal sem terra mesmo, coisa maravilhosa, sabe? Tem que ter mais essas questões. E última pergunta, a gente percebe bastante, assim, uma certa simbiose na equipe, né? Quando alguém faz uma pergunta, chama um, chama o outro, conforme o tema, a coisa tem uma fluidez, um deslocamento, assim, né? E no caso específico, você e Eliane são irmãs, né? Então, com o segundo filme já trabalhando juntas, né? Como é que funciona essa questão família, trabalho, arte, engajamento, tudo junto? Nossa, é difícil. Eu tenho muita admiração pela Lili, eu acho ela uma artista muito completa. Brigamos muito também, não é só mares, a gente também tem muitas brigas, muitos embates. E eu também acho que essa formação marxista que a gente tem ajuda muito a trabalhar em coletivo. E a Lili é louca, né? Ela topa qualquer negócio, ela topou trabalhar com a escola também, a escola da cidade também foi muito, eu diria, corajosa, né, por aceitar um projeto pedagógico dentro de uma zona de conflito. Então eu acho que foram pauzinhos muito interessantes mesmo. E é um barato trabalhar e ao mesmo tempo é muito difícil trabalhar com família. Imagino. Nossa, parabéns pelo trabalho, o filme é maravilhoso, ele toca muitas questões, assim, a gente sabe que é ficcionalizado, mas que é muito real as histórias que estão sendo retratadas, né? Até essa questão polifônica mesmo, de trazer várias vozes, de trazer várias histórias, várias vivências, né? Isabel, eu adorei a nossa entrevista. Eu percebi que você presente e antenada, atualizada, sabe? Você fala coisas muito legais, assim, realmente me espantou quando você fala da arquitetura. De formação. Então você precisa ler esse livro. Não, eu quero muito. Então, eu sou formada em arquitetura e fui para antropologia. Agora eu me mudei para São Paulo para entrar no doutorado na USP em antropologia, já fiz o mestrado. E trabalho com crítica de cinema. Então a gente na arquitetura é isso que você falou, né? A arquitetura ela conversa com outras artes, ela dialoga com outros meios, né? E eu acabei usando ela como um degrau. Meu interesse enquanto na formação de arquitetura era aplicação social e pensar a arquitetura para as pessoas, né? Porque às vezes existe muito essa desconexão, né? De uma arquitetura, às vezes, que é tão decorativa que não pensa que as pessoas vão usar ela, né? E, no final das contas, eu não me encontrei enquanto arquiteta, mas como antropóloga, com a base de arquitetura, a gente consegue... Nossa, e a crítica de cinema, né? A gente vai amarrando as questões, né? Feito por elas. Feito por elas. Eu quero te enviar um livro. Muito obrigada. Que é especificamente de divulgação, de discussão do trabalho das mulheres no cinema. Então, tem esse viés de gênero mesmo, né? E a gente divulga mesmo, principalmente a questão dos filmes nacionais, né? Porque a gente sabe que é uma dificuldade de distribuição. E aí eu vou te falar uma outra dificuldade. Pode. É a questão de você abrir mesmo como se faz o cinema, sabe? É muito importante todas as etapas. A gente só consegue criar críticas com ele finalizado. Mas seria muito legal que a gente entendesse, sabe? Todas as etapas para poder... não sei se é para quem que eu estava falando. Por exemplo, diretor de arte. Nós não temos uma associação. Nós não temos nada que nos represente. Entre nós, a gente tem uma certa dificuldade em se articular. Mas muito porque sempre tem uma voz, sempre estão dando a voz para aquela coisa finalizada. Enquanto que é muito rico e muito transformador todo o processo. Então, assim, é engraçado, até porque falaram assim outro dia pra mim, cinema só acredita que tem diretor e roteirista.
Fora a atuação. A atuação só tem. Então, quando o filme é bom, puta, o diretor é do caralho, o diretor é maravilhoso. E se quando o filme é ruim, nossa, mas que roteiro ruim, hein? Não, eu devo dizer que por causa desse viés da arquitetura, eu escrevi por muito tempo uma coluna que era sobre direção de arte. Então eu fazia essa análise da direção de arte especificamente dos filmes, porque muitas vezes o espectador que não tem uma formação específica ou que não desenvolve um olhar, ele não percebe a cenografia, o uso de cores, a própria questão do figurino, as formas. Então, às vezes é uma maneira de também tentar incentivar o olhar do espectador para esses detalhes, porque tudo que está no filme não está ali por um acaso. Está sendo construído numa narrativa. E realmente, para a maior parte do público, é a atuação e o roteiro. E a direção é invisível, né? Assim, a direção por trás. Assim. E a direção de arte tem que ser invisível. Sim. Se você percebe uma direção de arte, está errado. Sim. Né? O figurino tem que ser o mais casual possível. Se você notar o figurino... E até essa questão no cinema nacional de como, até por questões de verba, de financiamento e tudo, geralmente a direção de arte faz tudo, né? Faz a cenografia e às vezes o figurino junto, porque não tem um profissional figurinista às vezes junto, às vezes existe uma economia na equipe, né? Então dificulta também um pouco, né, o trabalho. Mas que eu percebi, eu falei, nossa, mas que antenada. Ai, que bom, nossa, eu adorei a entrevista, ótimo. E o filme é incrível, não tem nem o que dizer, assim, que experiência de cinema e de vida real, né? Foi mesmo. E só para comentar mais duas questões a respeito de gênero, né? A Stefania mencionou que mostra que em determinado momento eles invadem mais um prédio e elas estão fazendo a faxina e dizendo que estão cansadas, né, de fazer essa limpeza para o governo sempre, né? Aí eu fiquei pensando que interessante que dentro de uma luta que é tão progressista em certos aspectos, né, quando entra nessa divisão de tarefas, as mulheres fazem a limpeza e os homens fazem a ligação elétrica, né? Exatamente. Eu queria até fazer uma indicação, que eu acho que é um filme que tem tudo a ver com Cambridge também, que é um filme Lute com uma Menina, que é um filme que está no YouTube, é um longa também disponibilizado no YouTube, que foi feito durante as ocupações nas escolas, né? Que foram protagonizadas por muitas jovens, né? Por muitas adolescentes. Elas falando justamente dessa coisa do gênero, né? Como durante as ocupações, a organização lá dentro das escolas colocava as meninas muito nesse lugar de cozinhar, de fazer a comida, nunca num lugar de protagonismo, né? E como elas tiveram que conscientizar os meninos de que esses lugares teriam que ser repensados, né? Claro. Isso é bacana também. Então, assim, recomendo Lute com uma Menina, que é um filme maravilhoso também sobre ocupação. Ótimo. E até nesse sentido de rever esses privilégios ou esses lugares, né? Até tem uma cena, agora eu não me recordo mais porque eu assisti meio que na sequência, se estava no filme ou no making off, e tá um pouco confuso na minha cabeça, porque é uma cena das reuniões que eles fizeram, e aí a Carmen, ela pergunta quem é a liderança, e ela tá rodeada só por homens. Respondem, nós somos, porque ela quer dar esse sentido de coletividade, é uma luta que é de todos, né? E essa era a resposta que ela esperava. Mas é interessante porque ela tá rodeada por homens sentados, ela é a única mulher em pé, e na prática a liderança do movimento é ela, né? Embora exista o sentido de coletividade, mas quem tá guiando as ações é ela. Então existe uma quebra de expectativa nesse sentido, né? Porque é uma mulher, é uma senhora mais velha, né? E ela tá ali ocupando esse local de trazer para a pauta e trazer para discussão política mesmo, para as autoridades, a causa deles, né? Sim, sim. E eu acho bacana também ela começar, a Eliane, filmar pela estrutura, assim, mostrar vários... aquela fotografia maravilhosa, mas... ou a falta da estrutura, né? Que é uma coisa que também aparece no Aquarius ali, tipo, o prédio vai se destruindo. É muito perigoso para eles mesmos ficar ali, sabe? É um esqueleto, né?
o lugar tá complicado, assim, de habitar, mas não, é ali que eles têm mesmo. Então é muito bom começar pela estrutura do prédio. E até os nomes deles no final se aparecem também nas janelinhas do prédio e tal, focados. É bem bonito mesmo. Sim. O que me impactou mesmo desse final, antes eu não quis entrar em um spoiler, mas agora eu vou entrar. Foi a forma como ela termina mostrando as diversas placas com nomes de movimentos diferentes, de grupos diferentes espalhados pela cidade, assim, ou seja, é realmente uma guerra que está armada dessas pessoas tentando ocupar esse espaço de maneira legítima, né? Se legitimar nesses locais, porque o que significa um edifício abandonado no meio do centro da cidade, sabe? O que isso acrescenta para a cidade em termos de urbanismo, de local para se viver, né? Então, ali a gente vê que existem diversos interesses que estão em luta, né? Uma luta constante pelo mínimo que se precisa, né? É muito forte, assim, ver a quantidade de prédios abandonados e a quantidade de placas de movimentos diferentes em oposição. Que deixa claro que não acaba ali a questão e que não é ficção, né? É ficção, mas não é. Mas é bem a realidade mesmo. Então agora nós vamos fazer as nossas considerações finais e falar o que a gente achou dos filmes da Eliane Café como um todo e também onde os ouvintes podem encontrar os nossos trabalhos. Eu gostei muito de ter conhecido a filmografia da Eliane Café, já conheci alguns filmes e foi bom rever os filmes com um outro olhar, principalmente porque ela está lançando agora o Cambridge e é sempre bom a gente ver os filmes anteriores, né, e fazer comparações desses filmes, e eu percebo bem forte essa preocupação social que ela tem, como eu já falei. E eu queria falar de um filme que a gente não chegou a aprofundar muito, uma reflexão que eu acho que é bem diferente do que a Eliane Café faz, que é O Sol do Meio-Dia, que é um filme que a Esther falou que não gostou, mas eu gostei do filme, acho que é um filme diferente, concordo que é diferente, até porque não tem essa pegada social, é um filme mais intimista, mas eu não sei, eu gostei, eu me envolvi com a trajetória desses personagens que estão ali deslocados. Também eu acho que tem alguma coisa aí do cinema da Eliane Café, que são personagens que vão para outros lugares e tentam se redescobrir nesses lugares, mas aí ela parte de uma questão mais intimista, que tem a ver mais com o desejo, uma redenção com o passado, e eu achei interessante ver isso dentro da filmografia dela, uma coisa diferente. Gosto muito dos dois atores do filme, o Chico Dias e o Luiz Carlos Vasconcelos, acho que eles estão muito bem no filme, e é um filme que eu me surpreendi, assim, eu não cheguei a achar ruim, não, assim, eu achei legal. É diferente do que ela faz, mas não chega a ser ruim. Eu escrevo pro blog sobre cinema, quem quiser encontrar meus textos, eles estão lá no blog sobre cinema. Escrevo pro site Verberenas e faço a curadoria do Cineclube delas com a Samanta Brasil, que infelizmente não pôde estar hoje com a gente, mas faz esse trabalho maravilhoso comigo. Então, gente, assim, até infelizmente o Sol do Meio-Dia realmente eu não achei. Nem que seria. Assim, achei que ele estourou demais dos outros filmes. Se a Eliane Café estiver nos ouvindo, isso vai ser paia. Isso que eu tô com vergonha de falar que eu não gostei. Mas não é que eu não gostei do filme, assim. Ele é muito bem feito e tudo. Eu só achei ele bem distoante dos outros. Aquele filme nacional com N maiúsculo, assim, tipo, bem nacional. Que quando a pessoa pensa, tipo, filmes nacionais são assim, ele é bem assim. Por isso que ele destoou um pouco. Tem aquele sexo selvagem, aquelas coisas suado, né? Aí ele foi o mais difícil pra mim mesmo. Mas no geral, a Eliane Café, acho que a expressão que eu destaquei aqui é uma simplicidade sofisticada, assim. Muito bonita a forma que ela mostra o nosso país, assim. E acho que talvez o que mais impressionou, que eu tô pensando agora, que é uma coisa tão fluida, que é a linguagem dos filmes dela. Tem muito filme nacional que eu gosto, mas não é a maioria deles que trabalha a linguagem de uma forma tão natural, assim. Os regionalismos, né? O jeito de falar é muito, muito fluido, muito, muito próximo. Isso eu gostei demais, assim. Acho que foi o que eu mais gostei. E admirei muito, adorei conhecê-la. Beijo, Eliane Café. Eu sei que você está nos ouvindo. Diva.
E a equipe também, que a Isabel também ficou apaixonada na entrevista. Toda a equipe da Eliane Café tá muito de parabéns. E eu estou no Cinema em Cena, mas atrás das cortinas. Vocês vão me encontrar mais mesmo, sim. É que eu gostaria que vocês me encontrassem no Instagram Discos da Esteg. Eu coloco discos todos os dias, ou quase. No meu blog, no WordPress, eu escrevo eventualmente. Vocês podem ler os textos que já estão lá, se eu não estiver escrevendo. E é isso. E tamo aí. Beijo pra vocês. Sobre a filmografia da Eliane em específico, eu devo dizer que eu fiquei encantada de rever alguns trabalhos e conhecer o Aerohotel Cambridge, né? E para mim a filmografia dela só melhorou, só amadureceu, só se aproximou mais com a gente que está assistindo, assim. Kenoma é um filme realmente muito intenso, que a gente se envolve com o idealismo do protagonista, mas é em Narradores de Javé que realmente a gente tem um senso de urgência, de comunidade e de luta e de pertencimento que em Aerohotel Cambridge transborda, sabe? Aerohotel Cambridge é um filme que me deixou completamente apaixonada, talvez por eu ter me envolvido um pouco mais, ter assistido o making of, ter entrevistado a Eliane e a Carla e tudo, mas assim, a sensação de proximidade é uma sensação que vem com a temática mesmo. A gente sabe que é uma necessidade humana e a gente sabe que aquilo está sendo negado, então é muito difícil não ter empatia por esses personagens que ela está colocando ali na história e por essas narrativas múltiplas que estão entrelaçadas, que são amarradas dentro desse contexto do edifício, né? Então, é um filme maduro, é um filme com uma força política muito grande, né? É um filme com uma temática contemporânea, com um assunto que a gente precisa discutir e que eu espero realmente que tenha uma grande distribuição agora pelo Brasil. Estreou agora no dia 16, né, de março, somente em São Paulo, Recife e Brasília, mas até o programa ir ao ar eu acho que já vai ter passado por outras cidades. Eu não tenho nem como colocar em palavras, sabe? Eu fiquei muito pessoalmente afetada pelo filme, eu me envolvi muito com a temática. Talvez pela minha formação original ter sido arquitetura, né, e na época ter me interessado muito pelas questões de urbanismo e moradia de baixa renda especificamente, né, então foi um filme que realmente me afetou, mas me afetou não de uma maneira egoísta, de uma maneira de nos colocar enquanto espectadores dentro de uma realidade maior, de uma realidade que está acontecendo hoje, agora, em todas as principais cidades do Brasil. Então, principais não, as maiores, né, cidades que são as que têm os problemas de moradia mais exacerbados, né. É difícil falar, assim, mas realmente, assim, para todo mundo que estiver ouvindo, a gente só tem como recomendar, que é pura força como narrativa e como importância praticamente documental, assim, de cinema mesmo. Para quem quiser me acompanhar, eu estou escrevendo as minhas críticas no estantedasala.com. Eu vou deixar aqui na postagem linkado a crítica que eu escrevi sobre o próprio Aerohotel Cambridge. E por fim, se já tem alguns projetos futuros, se você já sabe qual vai ser o próximo trabalho que você vai fazer agora no cinema. Tem um que a gente está trabalhando que é uma comédia. É uma comédia, que eu estou fazendo junto com o Luiz Alberto de Abreu, que é o mesmo roteirista que a gente é, uma parceria, né? Sim. Mas ainda está muito no começo do projeto. Sim. Mas é uma comédia carnavalesca, essa é a ideia. Que vai trabalhar um pouco com a sátira das relações de poder. Enfim, tá no... Isso, então tá, obrigada. Obrigada e parabéns pelo filme, que é maravilhoso. Gostamos muito, quer dizer, eu tava com uma companheira de projeto ontem no Making Off, ela não pôde vir hoje, mas só o Making Off já passa a força, tanto política quanto humana, que o filme carrega, né? Então, parabéns pelo trabalho e a gente espera que tenha bastante visibilidade, bastante longevidade nas salas de cinema, e a gente vai também fazer uma divulgação daí do filme. Muito legal, gente. Super obrigada. Para
você, ouvinte, que quiser dar um feedback sobre esse programa, comentar o que achou dos filmes da Eliane Café que você já assistiu, se conseguiu acessar o Hotel Cambridge, se estreou na sua cidade, o que achou. Deixa um comentário pra gente no SoundCloud ou manda um e-mail pro cinemafeitoporelas@gmail.com que nós respondemos. Você também pode encontrar a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas, nós temos perfil em todas essas redes sociais. O Instagram em especial com a curadoria da Estefânia, sempre postando imagens maravilhosas dos filmes e diretoras. Tem gente que fala underscore ou underline. É o tração grandão, coloca depois. Põe Feito por Elas, tração. Aí vocês vão encontrar a gente. Segue lá e mostra pra mim, mostra pra gente que vocês estão nos ouvindo ao entrar nessas redes sociais e pra gente ficar feliz. Depois mandar fotinha agradecendo vocês. Ler os comentários de vocês eventualmente, né? Não? Porque esse feedback é muito importante pra gente, né? Até pra gente saber como é que tá a audiência, né, do programa e o que as pessoas estão achando também dos filmes que nós estamos comentando. E outra forma de ajudar a gente a crescer também é por meio do Padrinho e do Patreon. Nós temos o nosso perfil no padrim.com.br ou no patreon.com/feitoporelas. Se vocês quiserem, puderem ajudar lá, colaborem com a gente. E é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.